Bom dia a todos, aqui o professor André Duarte Bueno e nesta videoaula da disciplina de software livre nós vamos falar de um aplicativo da Google, o Google Forms. Então, qual é o público-alvo desta videoaula? Professores, professoras, alunos e pesquisadores, e a gente pretende, nesta videoaula, mostrar o uso do aplicativo Google Forms. Nós vamos mostrar a interface do Google Forms, vamos mostrar um exemplo de como criar formulários para a coleta de dados e informações. A gente vai ver passo a passo como é que a gente faz para criar um formulário. A gente vai ver alguns exemplos de formulários prontos e a gente vai também preparar uma prova. Como é que eu faço para elaborar uma prova, um teste, usando o Google Forms. Quais são as etapas dessa videoaula? Nós dividimos essa videoaula em 10 etapas. Então a gente vai ver o que é o Google Forms, vamos fazer uma apresentação da interface de acesso ao Google Forms, os formulários modelos que ele tem, como criar um formulário com título, coleta de e-mail e onde o mesmo é salvo, como adicionar perguntas, como personalizar e configurar o formulário, quer dizer, como eu posso fazer com que ele fique com a minha cara, como enviar o formulário para que as pessoas possam dar as suas respostas, como compartilhar com outros autores, que é o caso em que eu quero que o meu formulário seja montado por mais de um professor ou mais de um pesquisador. A gente vai ver alguns exemplos de formulários que a gente utilizou no Programa de Recursos Humanos da ANP e na Associação de Tênis Costa do Sol. Vamos ver como é que são apresentados os resultados de um formulário. Eu preparo um formulário, envio para as pessoas, eles respondem e eu consigo visualizar os resultados. E eu visualizo os resultados de forma resumida, o Google me elabora alguns gráficos com informações resumidas. Eu posso também ver as respostas individuais e posso montar uma planilha a partir do meu formulário, de forma que eu posso analisar os resultados de várias formas diferentes. E finalmente a gente vai ver como é que eu faria para elaborar um teste, uma prova, utilizando o Google Forms. Vamos então ao nosso primeiro item, que é o que é o Google Forms, e nós vamos também apresentar já o segundo item, que é a interface do Google Forms. Então a gente vem aqui, eu estou com o meu navegador aberto, com o Chrome aberto, eu tenho várias abas abertas, eu vou selecionar aqui a minha aba do Google Drive, vou selecionar o item novo. O que o Google Drive me mostra são a minha estrutura de diretórios, os arquivos que eu modifiquei recentemente, e ele me permite criar um novo arquivo que será armazenado no Google Drive. Esse novo arquivo pode ser uma pasta, eu posso fazer o carregamento de uma pasta, eu posso abrir um documento novo, abrir uma planilha nova, abrir uma apresentação nova e aqui na opção mais eu tenho diversos outros aplicativos da Google, entre eles o formulário do Google. Então eu clicando aqui em formulários do Google ou Google Forms, ele abre um formulário novo que eu vou poder modificar de acordo com os meus interesses. Se eu voltar aqui para o Google Drive, eu vou ver que eu posso criar um formulário novo de mais de uma maneira. Então eu venho aqui em Novo, mais formulários do Google. Se eu clicar nessa setinha, eu posso ver que eu posso criar um formulário em branco ou com base em um modelo. Se eu escolher com base em um modelo, ele vai abrir uma nova aba no meu navegador e ele vai me mostrar uma série de opções de modelos prontos. Então, eu posso criar um formulário em branco, criar um formulário a partir de um modelo. E quais são os modelos que eu tenho? Então eu tenho aqui informações de contato, encontrar um horário, um convite para a festa, inscrição para ganhar uma camiseta, inscrição em evento, e aí relacionado ao trabalho, feedback de um evento, solicitação de um pedido, formulário de candidatura, pedido de licença, solicitação de trabalho, feedback do cliente e alguns exemplos de modelos para quem trabalha com educação, como uma atividade final, uma avaliação, uma planilha ou alguma avaliação do curso. Então, eu posso começar o meu formulário a partir de um modelo ou a partir do zero. Então, eu já tinha selecionado antes a partir do zero, e aí quando eu faço isso, ele abre essa tela. O que eu tenho nessa tela? Eu tenho aqui um título para o meu formulário, uma descrição, ele vai coletar o e-mail de quem responde o formulário.
Então eu vou preparar um formulário e enviar para os meus alunos vão receber esse formulário, vão responder esse formulário e o que o Google faz é coletar o e-mail da pessoa que está fazendo a resposta. Por que isso é importante? Porque se houver algum problema nessa resposta, eu vou identificar quem enviou através do e-mail, eu vou entrar em contato com a pessoa e pedir para ele fazer alguma correção, alguma coisa que seja possível em relação à informação que ele me mandou. Outro exemplo é que muitas vezes a gente usa um formulário para coletar dados e informações das pessoas. E eu, em mais de uma oportunidade, já me enviaram, por exemplo, o e-mail errado. Aí quando eu vou mandar um e-mail para o aluno não recebe o e-mail, depois em sala de aula a gente identifica que ele não está recebendo, eu vou verificar e nota-se que ele deu uma informação errada. Então como eu consigo dessa forma corrigir a informação que ele me deu. Bem, então a primeira coisa que eu vou fazer é mudar aqui esse texto. Está escrito formulário sem título, a gente vai botar exemplo de formulário do Google Forms. Então eu estou dando um título para o meu formulário. E aqui eu vou fazer uma pequena descrição que descreve o que faz esse formulário. Apresenta como usar o Google Forms. Como incluir diferentes tipos de perguntas. Então, o que nós vamos fazer é adicionar um conjunto de perguntas que ele me permite adicionar. Outra coisa que eu tenho aqui no início do meu formulário é a coleta do e-mail e uma pergunta inicial. Então, a gente vai poder adicionar aqui várias perguntas. Mas antes de adicionar as perguntas, como eu já defini um título inicial, eu preciso definir o nome do arquivo. Quer dizer, esse formulário ele é armazenado no Google Drive. E qual o nome desse arquivo no Google Drive? Como eu já preenchi aqui um título, quando eu clico nessa posição da minha tela, ele permite que eu defina o nome do arquivo no Google Drive. Como eu já havia definido previamente um título para o meu formulário, ele coloca aqui o mesmo nome do título, o que é muito conveniente. Se eu dou um título para o meu formulário, esse título também vai ser o nome do arquivo. Mas se eu quiser dar um nome de arquivo diferente, basta eu selecionar essa área aqui assim, digitar o nome do arquivo que eu quero criar dentro do meu Google Drive. Aqui na interface do Google Drive, além de poder definir o nome do arquivo, eu tenho aqui informações sobre as perguntas que eu estou colocando no meu formulário e as respostas. Se eu clicar aqui em resposta, está vazio. Por quê? Porque ninguém respondeu o meu formulário, ele ainda nem foi preparado. Depois que a gente enviar para os alunos eles responderem, vão aparecer aqui algumas respostas. E aqui o que o Google Forms me apresenta. Esse ícone aqui, é um ícone de complementos. O que acontece? O Google Chrome, ele permite que você adicione extensões nos aplicativos da Google. Então, os aplicativos da Google são aplicativos relativamente simples, poderosos, mas simples de usar, e eles têm um conjunto de extensões que lhe permitem adicionar um plugin, uma extensão, e essa extensão faz com que o teu aplicativo se torne mais poderoso, ele tenha novas opções de usabilidade. Então, se eu quiser adicionar alguma extensão, eu venho aqui no Google, na parte de extensões do Google, do Chrome Web Store, adiciono uma extensão e aí eu vou poder usar essa extensão dentro do meu formulário. Eu vou fechar aqui porque a gente não vai adicionar nenhuma extensão. Vou voltar para o meu formulário. Nós estávamos mostrando esta parte da interface. Complementos. O que eu tenho aqui é personalizar tema, quer dizer, a gente vai verificar isso posteriormente, como é que eu faço para personalizar o tema, quer dizer, como é que eu faço para personalizar o meu formulário, como é que eu faço para visualizar o meu formulário, como é que eu faço para configurar o formulário, que é no sentido de como ele vai funcionar. Aqui me permite enviar o formulário para outras pessoas responderem, e aqui eu tenho uma opção que vai aparecer várias opções, desde fazer uma cópia do formulário, mover para a lixeira, gerar um link do formulário, imprimir o formulário, adicionar colaboradores, criar um script, adicionar um complemento ou alguma informação de preferências que é a mesma daqui. E aqui tem o íconezinho que mostra quem que está montando esse formulário.
Se eu tenho mais de uma conta no Google, se eu clicar nesse ícone, vão aparecer as várias contas que eu tenho. Eu vou poder selecionar quem está sendo a pessoa que está montando e é o responsável pelo formulário. Então, essa aqui é a interface básica do Google Forms. Ele também tem aqui uma opçãozinha para respostas, gerar uma planilha. E se eu tiver aqui em pergunta, eu tenho aqui as opções de adicionar uma pergunta, importar perguntas, adicionar um título ou descrição, importar ou adicionar imagens, vídeos e subdividir o meu formulário em extensões. E quando eu estou aqui dentro de uma pergunta, eu posso selecionar a forma com que essa pergunta vai ser feita. Uma resposta curta, um parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, o carregamento de um arquivo, uma escala linear, uma grade de múltipla escolha, uma grade de caixa de seleção, a informação de uma data ou de um horário. Então essa é a interface básica do Google Forms. No próximo videozinho a gente deve mostrar como funcionam cada um desses itens da interface.